Bom dia, alunos do CAUNI. Começamos hoje nosso segundo trimestre e o primeiro assunto da nossa sequência didática, Estados Unidos no século XIX. Então, falaremos principalmente deste século no nosso segundo trimestre, começando por Estados Unidos e pelas independências dos nossos vizinhos da América Latina. Então, abrimos aqui com um quadro, que é um quadro famoso, ele vai ser falado daqui a pouco. Na verdade, não é um quadro, né? Ele é um painel, ele é um mural, mostrando a expansão, né? A expansão dos Estados Unidos para o Oeste. Então, este é um tema muito caro aos americanos, ao cinema americano, à literatura americana, ao imaginário dos Estados Unidos de que eles estavam destinados a ser uma grande nação que iria se expandir do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Vamos discutir essas questões ao longo da aula. Pluribus unum, em latim, é o lema que está no selo dos Estados Unidos da América desde o final do século XVIII, desde a sua independência, e significa de muitos um. Então, a ideia de que era uma nação plural, as colônias tinham origens diferentes, falamos disso no primeiro trimestre, mas que vão se unir num mesmo objetivo e permanecerão unidas, não é? Essa é uma ideia muito cara. No entanto, essa união, ela sempre esteve em risco, porque você tinha duas sociedades, a grosso modo, sim, simplificando, muito diferentes. Nós tínhamos um sul que era agrário e escravagista, uma sociedade muito parecida com a sociedade que nós tínhamos aqui no Brasil colonial e no Brasil império, uma classe média não tão expressiva, trabalhadores livres eram uma minoria, a maioria das terras e das melhores terras estavam nas mãos de grandes plantadores e escravidão negra. Do outro lado, nós tínhamos uma sociedade norte, né, que pega a parte do centro-norte, onde você tinha um predomínio da mão de obra assalariada, algumas cidades muito importantes, capitais acumulados pelo comércio. Então, a maioria dos grandes bancos, das fábricas, estavam nesta região, onde você tem uma parte considerável da população que, se não é contra a escravidão, também não quer que ela esteja presente no seu dia a dia como algo ostensivo, como é o caso do Norte. Então, são dois modelos de nação que estão sendo construídos aí e que, em algum momento, nós vamos ter um confronto entre elas. Esse confronto é a Guerra de Secessão. Outros aspectos dos Estados Unidos no século XIX, nós vamos ter essa oscilação entre intervir em assuntos de outros países e se isolar. Intervir em assuntos de outros países vai ser inevitável, porque nós temos esta ideia de que os Estados Unidos estariam destinados a expandir o seu território e que isso era uma ordem divina, tá? Então, se é assim, e se para chegar ao Pacífico nós temos territórios franceses, ingleses, espanhóis e russos, esse pessoal tem que sair, tá? Então, veremos isso ao longo desta aula. Bem, comecemos pelos Estatutos Noroeste. Tínhamos as 13 colônias originais e lá, já no século XVIII, nós tivemos a adesão desses territórios que ficavam na região dos Grandes Lagos. Esses territórios, eles vão ser incorporados em 1787, só depois eles vão receber estatutos e se tornarem estados, né? Mas nesses estatutos do Noroeste, que aparece também como Lei Noroeste, Ordenança do Noroeste, nós temos duas decisões importantes. Todos os novos territórios, a partir do momento que se tornassem estados, teriam direitos iguais aos estados originais, importantíssimo, e vai estabelecer que a expansão territorial não seria feita pelos estados, seria feita pela União. Então, não é o estado da Geórgia, da Virgínia, da Carolina do Sul, do Norte. É a União que vai cuidar da expansão territorial. E aí nós temos um mapa dos Estados Unidos, com a incorporação em amarelinho desse território noroeste. Nós temos o Vermont ali em cinza. Vermont era uma república independente franco-britânica que vai aderir
a União, e é curioso porque exatamente por conta disso o Vermont tem um estatuto eleitoral diferente das demais colônias ali. Nós temos em rosinha escuro territórios que vão ser anexados pelos Estados Unidos. Esse mais lá embaixo, mais ao sul, na Geórgia, se chama República da Flórida Ocidental. Era independente, os Estados Unidos vão lá e ocupam. Tá? Ocupam por quê? Porque, segundo os americanos, esse território era parte da Louisiana. Bem, o que é a Louisiana? Era uma das colônias francesas mais ricas na América, mas os franceses nunca tiveram um projeto para explorar essa região de forma adequada. Então, eles praticavam muito mais o extrativismo de peles, de madeiras, de outros produtos. Havia plantation, claro, algodão e outras coisas, mas eles não tinham investido no desenvolvimento da região. E tinham perdido essa região para a Espanha em 1762. Recuperaram em 1800. E Napoleão está no meio de uma guerra na Europa, falamos disso. Já está colocando tropas no Haiti para conseguir recuperar esse território. Também esse assunto para o futuro. E vai fazer o que com a Louisiana? Os americanos querem comprar. Se Napoleão não vende, é possível que o território fosse ocupado do mesmo jeito. Não tem como defender esse território. Então, os franceses eles vendem a Louisiana, abrem mão da navegação no Mississippi, um rio importantíssimo, e abrem mão de Nova Orleans, que é uma cidade, era a única grande cidade nesse território francês, no que hoje são os Estados Unidos. Agora, era um território praticamente sem população que não fosse indígena. Então, na venda, está implícito ali que os americanos teriam que ocupar terra indígena e que, bem, isso não era um problema. O que restava da população, entre população francesa, franco-britânica, já norte-americanos, metade dela, eram 60 mil pessoas aproximadamente, até a década de 1830, todas as estimativas, todas essas cifras são estimativas, hoje não temos dados realmente sólidos. Então, se acredita-se que tinha 60 mil pessoas na região e 30 mil, pelo menos, eram escravos. Então, metade eram pessoas escravizadas. Quando os Estados Unidos compram a Louisiana, eles compram também problemas que a França tinha nas fronteiras com a Espanha e com a Inglaterra. Então, a tal da República Ocidental da Flórida Ocidental, ela vai ser ocupada pelos Estados Unidos em 1810, eles não têm como reagir. E depois, mais tarde, os americanos eles firmam acordos com a Inglaterra, por conta de fronteira, e com a Espanha também, em 1819. Antes da gente continuar falando das anexações, houve uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Essa guerra ela vai de 1812 até 1815, embora alguns livros digam que é 1814, porque o tratado que terminou a guerra é de 1814. Mas o conflito, uma das principais batalhas da guerra, vai acontecer em 1815. Mas muito bem. Por que os Estados Unidos declaram guerra contra a Inglaterra? Problemas que estavam acontecendo lá na Europa. Os Estados Unidos era nação neutra, Napoleão declarou bloqueio continental, os americanos continuavam fazendo comércio com os franceses e os ingleses tinham baixado uma ordem dizendo que quem fizesse comércio com os franceses, né, estaria sujeito a ter seus navios apreendidos. Os americanos acham isso ofensivo, terem os seus direitos de comércio cerceados pelos britânicos. Um outro ponto vai ser o conflito decorrente dos marinheiros aprisionados pelos britânicos, marinheiros norte-americanos que estavam sendo obrigados a servir na Marinha Britânica, e também a acusação de que os ingleses estavam alimentando as hostilidades entre os nativos americanos, na fronteira ali com o que hoje é o Canadá, com os Estados Unidos. Então, nós vamos ter gente dentro dos Estados Unidos defendendo negociações e outros defendendo a guerra. Esses que defendem a guerra, eles são chamados até hoje de hawks, de falcões, né, esses políticos, e eles acreditavam que a guerra traria ganho para os Estados Unidos. Bem, é uma guerra que vai ser muito mais uma guerra naval, e aí inclui os Grandes Lagos, que você vai ter batalhas navais ali.
Os britânicos, durante essa guerra, eles chegam a invadir Washington, eles vão atear fogo à Casa Branca e ao Capitólio, então foi a única vez antes do que aconteceu este ano, em 2021, que o Capitólio foi atacado, e era uma forma de revidar, porque os americanos tinham tocado fogo em prédios do governo britânico no Canadá. Bem, durante esta guerra vai acontecer algo que é importante para os americanos, muito importante, que vai ser a composição do hino nacional dos Estados Unidos. Então, o autor do hino, que eu esqueci o nome, não botei aí, ele assiste o bombardeio por parte da Marinha Britânica de um forte norte-americano em 1814, e aí ele compõe o hino que depois vai se tornar o hino nacional. Por que a guerra termina em 1814, mas não termina em 1814? Assina-se o tratado, que é o Tratado de Ghent. No entanto, já havia uma esquadra britânica vindo para atacar Nova Orleans e ela não recebe a mensagem de que a guerra tinha acabado. Então, ela chega no início de 1815 e vai atacar Nova Orleans, tentando se apoderar o quê? Da entrada do rio Mississippi, né, que era uma rota importantíssima ali de navegação. Os americanos não estavam esperando, a guerra tinha acabado, afinal, mas eles conseguem derrotar os britânicos e é uma das batalhas mais exaltadas da história dos Estados Unidos. Já virou filme pelo menos umas 4 vezes, então você tem indígenas lutando com os britânicos, indígenas lutando com os americanos, tem piratas que vão se aliar aos norte-americanos na defesa de Nova Orleans. O mais famoso é o Lafitte, tem filme, um monte de filme sobre ele, filme, livro, etc. E essa guerra ela vai definir 2 questões. As fronteiras do Canadá com os Estados Unidos. Aquelas fronteiras onde ainda já era Estados Unidos, claro. E a outra é que os ingleses não dariam mais apoio às nações indígenas contra os norte-americanos, o que acaba favorecendo essa expansão para o oeste. Bem, voltamos aí para a aquisição de territórios. Então, depois da Louisiana, nós temos a Flórida. A Flórida era uma das mais antigas colônias espanholas na América, mas ela não tinha uma população consistente como havia em outras regiões do Império Espanhol. E a Flórida, ela estava servindo para 2 coisas nesse momento, são acusações dos americanos. Uma delas, como o tráfico de escravos tinha sido proibido, e foi um grande ganho dos anti-escravistas contra os escravistas, em 1807 tinha sido efetivado em 1808, estava entrando contrabando de pessoas, né, escravizadas pela Flórida. A outra questão é que há uma tribo indígena muito resistente, os Semínoles, e eles usavam a Flórida como ponto, como base para atacar a Geórgia, né, que é o estado logo ao norte, se não me engano. Então, os americanos eles pressionam os espanhóis. Se os espanhóis não aceitassem vender a Flórida, muito provavelmente eles perderiam a Flórida. E os espanhóis vendem a Flórida, mas o dinheiro, em sua maioria, seria revertido para pagar dívidas da Espanha com cidadãos norte-americanos. Então, a Espanha, dinheiro, ela vai ver muito pouco. E é assinado o Tratado Adams-Onis, de 1819. Então, os americanos eles vão começar a ocupação da Flórida, e a Flórida vai virar estado em 1845. Estado escravista. É muito importante porque você tem uma disputa entre norte e sul. Cada novo território, como é que esse território vai entrar? Sem escravidão ou com escravidão. Então, a Flórida é escravista. Situação dos indígenas. Bem, se você já começa esta questão da anexação, você tem tribos indígenas que estão ali. Então, nós vamos ter em 1830 o chamado Ato de Remoção Indígena, que vai determinar o transporte, né, forçado de 5 nações indígenas, as chamadas 5 tribos civilizadas, do lado ocidental do rio Mississippi para o lado oriental, que nem era Estados Unidos ainda, onde no Oklahoma vai ser criado uma reserva indígena. Vai acontecer, né, vai se estabelecer aquilo que a gente chama de Trilha das Lágrimas. Então tem monumento, né, porque era o caminho, era o percurso que essas nações tinham que percorrer e que muita gente morria de exaustão, de fome, de frio pelo caminho, tá?
Com esses indígenas foram também escravos negros e negros livres, né, que estavam associados a eles, e se estabeleceram aí na região do Oklahoma. A única tribo que vai resistir muito a partir são os Semínoles, que já tinham feito guerra aos norte-americanos antes, pelo menos 2 vezes. Por quê? Porque na reserva ia ficar todo mundo misturado, e eles eram inimigos dos Creek. Então é você pegar 2 tribos inimigas e colocar junto. Então eles vão resistir, mas os indígenas que ficaram para trás, eles vão ser perseguidos, vão ser intimidados, então você tem que ir. Então, quando vocês pegarem os slides, leiam aí o relato do Tocqueville, que presenciou, né, um desses transportes. Doutrina Monroe. A doutrina Monroe ela é importantíssima na história dos Estados Unidos. Monroe por causa do presidente, o James Monroe. Ela é sintetizada em uma parte pequena, né, uma ideia muito pequena, América para os americanos. E por conta das ações dos Estados Unidos no século XX e além, né, muita gente associa a doutrina Monroe ao imperialismo americano. Então, a América para os americanos, que eles queriam um continente americano todo para eles. A coisa não é tão simples assim, porque quando a doutrina Monroe ela é criada, ela tem muito mais um caráter defensivo do que ofensivo. E aí você tem que lembrar do primeiro trimestre. Napoleão foi derrotado, veio o Congresso de Viena, foi formada a Santa Aliança. Um dos objetivos da Santa Aliança era impedir o avanço das ideias liberais, outro objetivo era restaurar os tronos absolutistas na Europa, e um outro era recuperar as colônias. Então você tinha ali dentro do programa da Santa Aliança uma intervenção dentro da América para reconquistar territórios que tinham conseguido a independência. Isso poderia ameaçar os Estados Unidos, as suas fronteiras, o seu território, inclusive. Então, objetivos da doutrina Monroe no momento da sua criação: impedir a criação de novas colônias europeias, impedir uma intervenção europeia em estados independentes. Então, por exemplo, o Brasil estava independente. Os Estados Unidos iriam se protestar caso o Brasil sofresse uma intervenção estrangeira. Não estamos falando de colônias, estamos falando de países que já estão independentes. Que os Estados Unidos seriam um país neutro. Então, querem o reconhecimento dos Estados Unidos um país neutro em relação a esses conflitos europeus. E a outra coisa é que se houvesse algo a ser arbitrado na América entre 2 nações, os Estados Unidos fossem um mediador preferencial desses conflitos. Então, havia uma desconfiança da intervenção dos europeus na América, inclusive da tentativa, talvez, da Espanha de recuperar a Flórida. Os britânicos eles não vão achar ruim a doutrina Monroe. Inclusive, houve conversas entre o governo americano e o governo britânico para fazerem uma ação conjunta, mas os americanos acabam rechaçando. Por quê? Porque para os britânicos não era interessante que as antigas colônias voltassem à sua condição, porque os britânicos tinham conseguido comércio preferencial e com a maioria desses países. Então, para eles, a América independente, a América Latina independente, é bom, não é ruim. Agora, falando em ameaças reais, né? Você fala assim, a professora está falando, né, que os americanos estavam ameaçados, mas isso era tudo teórico. Não, nada disso. A Rússia, ela era dona do Alasca, só vai vender em 1867. A Rússia tinha fortes até na Califórnia, e os russos queriam um monopólio do transporte de cargas e de pessoas ali no Pacífico, e os americanos tinham interesse naquela região. Então, a presença dos russos agindo ali em território que os americanos já planejavam que seria seu, era um problema, tá? Então você tinha europeus ali ainda dentro, e inclusive, no caso dos russos, expandindo suas ocupações. Não era saindo, era entrando. Agora, aqui, nós temos uma representação de um desdobramento da doutrina Monroe, que é a política do Big Stick. Aí a gente já está no final do século XIX e já está naquela ideia da doutrina Monroe, que é a ideia que vocês muitas vezes trazem dentro da cabeça. Por quê? Os Estados Unidos, pós-guerra de secessão, expandiu seu território, vai assumir uma postura intervencionista em relação aos países da América Latina. O direito, né, como um irmão mais velho, como alguém que tem o direito de proteger e de punir. E vai interferir em assuntos em assuntos que não são norte-americanos. Se vocês pegarem o slidezinho depois, vocês vão ver que o Brasil também está ali no cantinho
Logo embaixo do porrete, né, você tem o Brasil ali. Então, a diplomacia americana, no início, final do século XIX, início do século XX, ela era agressiva, era fale macio e use um porrete. Se vocês não se curvarem, a gente vai fazer uma intervenção militar. Depois a coisa vai mudar. Mas não é assunto nosso, é assunto do terceiro ano. Doutrina do Destino Manifesto. Então, o que é uma doutrina? É um conjunto de ideias que você abraça para nortear a sua vida. Quem vai anunciar algo que já estava caracterizado, que é a tal doutrina do Destino Manifesto, é o John O'Sullivan, que era um jornalista. Então ele começa esse textinho que vocês vão ler depois. Temos diante do cumprimento de nossa missão. Então os americanos têm uma missão que quer estender a universalidade da liberdade e da igualdade. Ele vai defender o quê? Que Deus deu aos Estados Unidos um dever de civilizar, de expandir seu território e de levar a democracia e a liberdade. Aí uma representação, um quadro que é a representação do Destino Manifesto. Então você tem ali, né, esse espírito das leis carregando a Constituição norte-americana. Ao fundo nós temos um símbolo do progresso no século XIX, que é o trem. Mais um trem ali, um trem aqui. Ali os navios a vapor e os peregrinos, os pioneiros, melhor dizendo, desculpe, que estão indo para o oeste. E os índios que se retirem, porque os índios estão fugindo ali, assim como as manadas de búfalo. Então, a ideia é de que essa nação ela se constrói na fronteira, na expansão da fronteira, e que isso é uma ordem de Deus. Aí vocês têm que lembrar o seguinte, a maioria dos norte-americanos, eles eram protestantes. Nesse momento, a presença de católicos nesse país era mínima, tá? Estamos no início, na primeira metade do século XIX. Então, eram batistas, metodistas, presbiterianos, puritanos, anglicanos. E naqueles grupos protestantes de influência puritana, você tem a ideia de que você é um predestinado. A predestinação, ela pode ser transferida das pessoas para um Estado. Então, é isso. Então, os Estados Unidos têm uma missão civilizatória. Nesse momento, essa missão civilizatória ela está dentro desse território que eles desejam conquistar. Depois ela é extrapolada para o mundo. E aí nós temos de novo aquele puxa para dentro e puxa para fora. Aqueles que dizem que os Estados Unidos têm que se preocupar principalmente com suas questões internas e aqueles outros que vão extrapolar o Destino Manifesto e vão dizer, não, os Estados Unidos têm uma missão com o mundo de levar a liberdade e a democracia, então por isso os americanos têm o direito e o dever, que foi dado por Deus, essa missão de interferir em outros países para garantir a democracia, ou o que eles acham que é a democracia. Tá? Todo mundo concordava com o Destino Manifesto? Não, mas a maioria dos políticos, dos intelectuais, se não concordava, também não discordava. Então, as vozes que vão dizer, olha, isso vai criar problemas com outros países, olha, isso vai provocar guerra civil, eram vozes minoritárias. Bem, comecemos aí pela anexação do Texas, que já está ligado ao contexto da Guerra de Secessão. O México se torna independente em 1821. Falaremos disso depois. Em 1823, nós vamos ter lá uns empresários norte-americanos negociando a ida de colonos dos Estados Unidos para essa região do México, que é uma região semivazia e ainda era propícia para a expansão da lavoura de algodão, tá? Então, o Texas está no sul, ok? O México faz a exigência que eles tinham que cumprir com as leis do país e deveriam ser católicos. Então, o México é uma nação católica, colonizada pela Espanha. Eles concordam e começam a vir os imigrantes norte-americanos. Só que eles entram em conflito com a população local, eles não respeitam as leis mexicanas, então não se importam, né, com o governo mexicano, vão argumentar que o governo mexicano é um governo ditatorial. Era uma ditadura de fato, mas você estava entrando no país e deveria se adequar às leis desse país. E aí, a gota d'água vem quando o México vai abolir a escravidão totalmente, porque já tinha uma lei anterior iniciando a abolição. Então, em 1829, não era mais permitido ter escravos no México e os colonos se recusam a alforriar os seus escravos. E aí o governo mexicano proíbe a imigração em 1830. Os colegas que negociaram a ida
dos colonos, eles vão até a cidade do México negociar com o governo mexicano em 1833 uma coisa que o México não vai aceitar, que é dar autonomia ao Texas. O Texas não seria independente, mas teria um estatuto especial, com leis outras que não as leis mexicanas. O Texas se declara independente. E aí, o governo mexicano vai mandar uma tropa punitiva em 1836 e vai promover o massacre do Forte Álamo. E tem filme, tem quadrinho, tem de tudo sobre o Álamo. Por quê? Porque a imprensa norte-americana vai transformar os mortos no Álamo em mártires. Mártires de quê? Da democracia e da liberdade. E vão clamar, então os jornais do Norte, do Sul, vão clamar que o governo, que a União, o governo federal, faça uma intervenção ali. E eles vão fazer. Então, os americanos mandam um exército, conseguem derrotar os mexicanos e vão garantir a independência do Texas, que vai ser chamada de Estado da Estrela Solitária, né? República da Estrela Solitária. Entre 1836 e 1845, o Texas é independente do México, mas não é Estado americano. Em 45 ele entra como Estado escravocrata. Então, já falei que a Flórida entrou assim, o Texas entra também. O México fica assustado com aquilo e se declara em guerra defensiva contra os Estados Unidos, porque pode acontecer alguma coisa ali naquela fronteira. O presidente americano na época é o James K. Polk. Então é dele o tal do corolário Polk, se aparecer numa prova de vocês. E às vezes aparece. Então, ele vai defender primeiro, junto ao governo mexicano, que eles vendam territórios para os Estados Unidos. Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada, Colorado, Utah, Wyoming. A gente está falando, e parte do Oklahoma, de territórios que hoje têm esses nomes, né, que são estados norte-americanos e tal. E o governo mexicano não quer vender. E aí o Polk ele vai argumentar, e aí o seu corolário, que qualquer população de uma área colonial ou de um estado independente que queira se juntar aos Estados Unidos, o assunto é entre essa população e o governo norte-americano, independentemente do governo da região ao qual aquele pessoal está ligado, ou do dono da colônia, o que quer que seja. Então, a princípio, parece uma defesa do que a gente chama de doutrina da autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de escolher seu próprio caminho. Mas o que você está usando é a doutrina Monroe como justificativa para interferir, né, expandindo a doutrina Monroe para interferir em outros países. O México estava no caminho da marcha para o oeste, dessa extensão da fronteira norte-americana. Bem, os mexicanos vão resistir, teremos guerra, e aí você tem dois mapas. Em amarelo, o México antes do Tratado de Guadalupe Hidalgo, que é o tratado que coloca fim à guerra, e o México depois. Então, o México ele perde quase metade, 50% para mais do seu território, tá? A guerra, ela termina em 48, como eu falei, em 47 os americanos eles vão conquistar a capital do México e tanto sulistas quanto nortistas lutam juntos nessa guerra. Só que as duas regiões têm propostas diferentes para o território, na verdade, para os territórios que estão sendo incorporados. Os americanos eles vão pagar alguma coisa aos mexicanos por essas terras, mas é um pagamento que vai ser tipo da Flórida. Eles vão cobrir as dívidas que os mexicanos tinham com o governo norte-americano ou com cidadãos norte-americanos. E em 1853 os americanos voltam, porque eles estão pensando na construção de uma grande ferrovia, e aí eles vão comprar o Arizona e o Novo México, e aí é a chamada compra Gadsden. Então, de novo, o México abre mão de parte do seu território. E mais uma vez eu lembro que se não abrisse mão, muito provavelmente você teria guerra e guerra de conquista. Né? Homestead Act. Demos um salto. A gente estava em 1848, a gente foi para 1862. Por quê? Porque a gente está falando da expansão do território. O Homestead Act, ou Lei de Terras americano, nós temos a brasileira, ele vai ser baixado pelo Abraham Lincoln já no contexto da Guerra Civil. Ele estava sendo discutido, fazia um tempão. Mas o Sul obstruía essa medida porque
Os nortistas queriam conceder terras a baixo custo ou gratuitamente para famílias, né? Então, por exemplo, quando o Homestead Act passa, então cada família, então você tem que ter um chefe de família, no mínimo 21 anos, pode ser homem ou mulher, cidadão americano, e quem nasce nos Estados Unidos é cidadão americano, lembrem disso, receberia 160 acres de terra nesses novos territórios. Os sulistas, eles pretendiam que os novos territórios fossem escravistas. Se você der terra para gente pobre não pode ter escravo, ainda mais no momento que você já não tem mais tráfico de escravo. Então, o escravo ele se torna cada vez mais caro. Esses sulistas davam preferência à grande propriedade de terra. Esses sulistas, eles tinham desconfiança em relação aos imigrantes que estavam chegando, muitos deles católicos, eles não queriam esse pessoal lá. Mas como estava no meio da Guerra Civil, a União consegue passar o Homestead Act, que atrai imigrantes, que atrai gente para esses novos territórios, que vai ajudar a expandir esta fronteira, partindo do princípio de que é uma terra vazia. O indígena, ele está lá, mas é como se não estivesse. Aquela terra foi dada por Deus a esses colonos. Tá? E essa é uma ideia muito forte aí nesse processo de expansão. A marcha para o oeste, a gente sabe, ela já começa aí com a compra da Louisiana, mas oficialmente, assim, em termos de história americana, ela vai de 1860 a 1890, que é quando você tem uma corrida para essas regiões. Você vai ter a construção da primeira ferrovia transcontinental, ligando o leste até a Califórnia. É quando você tem a corrida do ouro, tá? Essa ideia da corrida do ouro, eu vou voltar depois, é muito importante porque, veja, o México tinha acabado de perder a região em 1848 e se descobre ouro. E aí muita gente se lança para o oeste. Então a Califórnia, que era praticamente despovoada, vai ter a sua população grandemente aumentada. São Francisco, que era uma vilazinha, vai se tornar uma cidade, com porto importante e coisa e tal. Então, voltando lá. A doutrina do Destino Manifesto, ela legitima a marcha para o oeste. A ideia, né, de que aquelas fronteiras elas estavam abertas e vai, de uma certa maneira, estimular o sonho americano. Então, era uma grande aventura em que você tinha que se lançar para conseguir fortuna, outros para conseguir um lar, né? As terras que você não tinha no leste, você ia conseguir lá no oeste. Aqui, aquele quadro, ali, ele está no Capitólio, então ele está lá onde se reúne o Congresso, no Congresso americano, e você tem esse painel mostrando aí, que é o painel da abertura da nossa aula, esses pioneiros, né? Os desbravadores, gente que vai para ficar, gente que não vai simplesmente fazer extrativismo, pegar pele, pegar madeira, pegar outros produtos, eles vão para plantar, para criar gado, para criar raízes, para construir esta grande nação. Então, isso é uma ideia muito forte. Então, olha o título do quadro: O Curso do Império segue em direção ao oeste. 1862, antes do cinema consagrar essa ideia. Tá? Bem, os Estados Unidos são um país de imigração, tanto quanto o Brasil. A imigração ela se acelera principalmente a partir de 1840. No início dos Estados Unidos independentes, no início do século XIX, a maioria dos imigrantes que chegavam aos Estados Unidos eram muito mais gente fugindo da Revolução no Haiti, que acabava indo para lá, porque havia regiões nos Estados Unidos falantes do francês, por exemplo. Louisiana e outros, então você recebe, né, os fugitivos do Haiti. Mas, a partir da década de 1840, você vai aumentar grandemente o fluxo de imigrantes vindos da Europa. Eles são principalmente britânicos. Os do continente são principalmente alemães, nesse momento, todos protestantes, veja bem. Os que vêm do continente estão fugindo das revoluções. Então, as revoluções de 1848, 1830, falaremos delas, né? Da pobreza, é gente pobre. Quem sai da sua terra para outra ou é perseguido político ou é gente muito pobre.
Agora, os irlandeses, que pertenciam, né, são britânicos também, eles estão fugindo da fome e da batata. E, claro, da situação política, né, que era imposta pelos ingleses. Os ingleses, quando percebem o grande fluxo de irlandeses para a América, eles oferecem compensações econômicas para que os irlandeses sigam para o Canadá, que era território britânico. Então, não vá para os Estados Unidos, vá para o Canadá. E aí, muitos irlandeses eles iam para o Canadá, recebiam o dinheiro, iam para o Canadá e depois cruzavam a fronteira para os Estados Unidos. Tá? Então, esses atrativos dos Estados Unidos, da fronteira aberta, da possibilidade de receber terra, do seu filho ser cidadão, isso tudo pesa nessas escolhas, ok? A partir da década de 1840, nós temos dados consistentes a respeito da imigração. Aí uma imagem de uma revista de Boston mostrando a chegada dos imigrantes, 1857, e foi fundamental para a expansão da fronteira a ferrovia. Então, a primeira ferrovia transcontinental ela vai ser construída entre 1863 e 1869. Então, ela vai ir do Atlântico até o Pacífico. Ela, né, você teve vários estudos para qual o caminho que ela iria percorrer. Se pretendia passar pelo sul, mas os estados do sul eles tinham grande resistência aos projetos nortistas, porque eles acreditavam que era uma forma de intervenção do norte no sul, e eles acreditavam também que talvez eles tivessem que pagar a conta, né, por essa ferrovia que passaria ali no sul. Então, a ferrovia, a primeira transcontinental, ela vai toda cruzando, né, de norte para oeste pela região norte, não necessariamente passando pelo sul. O que vai possibilitar isso? Olha, vai possibilitar que as pessoas cheguem mais rápido em uma ponta a outra do país, que as matérias-primas cheguem mais rápido, que os produtos industrializados cheguem mais rápido. Então, você estimula o mercado interno, você estimula o estabelecimento de população nessas regiões. Claro, no caminho da ferrovia, você vai tirar tudo que tem no caminho. Então, tribo indígena, os búfalos que alimentavam essas tribos, e vai gerar um conflito, que é um conflito racial. Por quê? Porque você vai começar a construir a ferrovia de um lado e de outro. No lado Pacífico, você tinha a participação dos chineses, imigrantes chineses. Você tem faroeste, filme de faroeste americano, que o chinês vai estar presente, porque eles vão para trabalhar nas ferrovias e outros serviços ali. E quando você tem esse grande afluxo de europeus para o oeste, eles não querem os chineses lá. Então você começa aí uma onda, né, de expulsão desses chineses, de racismo contra esses chineses. Downes Act, o que vai ser dos índios? Então, foi legislação federal, 1887, tentando fazer com que o indígena se tornasse cidadão americano, mas adotando o que seriam aqueles princípios da cultura anglo-saxã, protestante, norte-americana. Então, vai ser oferecido aos indígenas 160 acres de terra, o mesmo lá do Homestead Act, ou 320 acres, caso fosse para pastagem, para que eles se estabelecessem em unidades familiares. Veja, muitas dessas tribos tinham trabalho coletivo, tinham outras formas de trabalho. Isso é uma forma de você desorganizar, né, a coesão social desses grupos, dessas nações. Se o indígena aceitasse, muito bem, ele poderia se estabelecer na terra e que normalmente eram as piores terras. Agora, se ele se recusasse a ceder sua terra, a abandonar o que seriam as práticas coletivas de trabalho, eles acabavam sendo punidos, tendo suas terras retiradas, sendo expulsos mesmo. E as terras indígenas, como diz aí a propaganda, Indian Land for Sale. Então, essas terras vão ser colocadas à venda por preços baratos para os colonos brancos. Então, vamos lá. Efeitos da marcha para o oeste. Crescimento demográfico interno. Né, Então, vamos lá. Efeitos da marcha para o oeste. Crescimento demográfico. Então, você tem gente chegando, muita gente chegando de fora dos Estados Unidos, e você tem taxas de natalidade que são crescentes. Predomínio da pequena propriedade e da criação de um mercado interno integrando o norte e o oeste
e meio que deixando o sul à margem. Então, o norte ganha nesse processo de expansão para o oeste, porque integra os novos territórios ao seu modelo econômico. A consolidação, né, da certeza de que os anglo-saxões protestantes são superiores aos hispanos e aos indígenas, então pode tomar as terras, pode fazer guerra, e também aos chineses, a discriminação dos outros católicos que não são hispanos, como italianos, irlandeses, etc. Não, vamos lá. Efeitos da marcha para o oeste. Crescimento demográfico, vai nascer cada vez mais gente, então crescimento interno, e vai chegar cada vez mais gente pela imigração. Nós vamos ter a vitória do norte em relação à anexação do oeste, em que você vai ter a pequena propriedade, você vai ter a criação de um mercado interno. Então, a pequena propriedade predomina sobre a grande propriedade nesse oeste incorporado. Você vai ter as relações comerciais consolidadas entre o norte e o oeste, deixando o sul à margem. Nós vamos ter a certeza, por parte desses anglo-saxões, de que eles são superiores, né? São anglo-saxões, são brancos, são superiores e são protestantes. E isso os torna superiores aos indígenas, aos hispanos, que podem ter suas terras tomadas, pode-se fazer guerra contra eles, mas também em relação aos católicos que estão chegando da Europa agora, os irlandeses e os italianos. Nós vamos ter o extermínio de tribos inteiras, de nações inteiras, e aqueles que sobrevivem são confinados em reservas. E ao mesmo tempo que você tem a matança, a expulsão, confinamento dos nativos, você vai ter a matança também dos búfalos, que são a principal fonte de alimento de muitas dessas tribos. Então, aqueles que resistem, eles acabam também morrendo de fome, é uma forma de fragilizar esses povos e abrir caminho para a ferrovia. Então, próximo ponto, ferrovia, que é um símbolo do progresso. É um meio de integração deste novo país, desse novo país que é continental agora, como são as suas ferrovias. E as tensões entre o norte e o sul. Então, o sul leva vantagem em alguns estados que vão entrar como escravistas, mas a maioria vão ser não escravistas, ou a maioria não tem condição de expandir a lavoura ao estilo sulista, por questões de clima, o que quer que seja, então as tensões norte e sul elas vão escalando. Esse último slide, só para lembrar, assim, a marcha para o oeste, ela vai ser fundamental para o cinema norte-americano no século XX e até hoje. Então, nós vamos ter o símbolo dos Estados Unidos, é o cowboy. Então, muitas vezes quando um estrangeiro, você tem um desenho animado japonês, britânico, eu estava vendo a Peppa Pig, falando, vamos usar os Estados Unidos. Então, todo mundo bota chapéu de cowboy. Então, é o cowboy. E o cowboy modelo era o John Wayne, aí no centro, né, daqueles faroestes do cowboy herói que matava índios e que não tinha consciência. Com o passar do tempo, já na década de 1960, você revê esse modelo até chegar, por exemplo, num Django Livre, né, o cowboy negro, porque os negros estavam lá e muitas vezes eram apagados desses filmes. Mas antes mesmo da ideia do cowboy do cinema, você tem um historiador, que é o Frederick Jackson Turner, que vai ser fundamental para compor essa ideia, né, de que os Estados Unidos tinham se construído na fronteira com valores como individualismo, liberdade, democracia e nacionalismo. Quando ele falava de história do Oeste, ele falava de história da expansão, da marcha para o Oeste. Então você vai demorar até na historiografia americana a tentar ver o Oeste e não o Oeste através dessa marcha que era legitimada pelo Destino Manifesto e outras teorias. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês.